Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar? Pessoal, vamos lá. Moçoilas, como eu já disse, eu vou optar por começar um conteúdo completamente novo. Em tese, independe do anterior. No anterior, o que ficou faltando? Ficou faltando falar do potencial elétrico. Só que eu vou tentar andar bastante com a parte de campo magnético, para eu chegar numa parte que não está previsto aqui no curso de vocês, que é o potencial vetor. Quando eu chegar a falar do potencial vetor, aí eu retomo o potencial elétrico, porque aí eu acho que eu consigo fazer uma ponte legal. Tá? Voltando, por que eu vou fazer isso? Porque pela correção que eu fiz das provas, me deu a entender que a parte de eletricidade vocês entenderam muito pouco, para não dizer quase nada. Então, eu teria que voltar tudo. Tá ok? Vamos lá. Normalmente, vocês pegarem nos livros, nesses livros horrorosos que vocês usam, que eu não gosto nem um pouco, vocês vão ver que todo o magnetismo, todo o material, a maioria deles começa a falar do magnetismo do campo magnético terrestre. Tá certo? Eu não vou optar por começar dessa forma. Tá? Eu vou pegar um outro caminho. Eu vou começar fazendo umas comparações. Tá certo? O magnetismo talvez seja... acabou. O magnetismo talvez seja a primeira manifestação de física que você, enquanto criança, ficou curioso. Porque quando eu falo em magnetismo, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Ímãs. Certo? Ímã. Todo mundo já brincou com ímã, né? Percebeu que um ímã atrai outro, colocava um ímã aqui em cima, outro embaixo da mesa e continuava. Então, o magnetismo talvez é a primeira grande percepção dessa coisa que é fantástica, que a gente não entende, que é ação à distância. O que eu quero dizer com ação à distância? Cara, você quando pequeno, você nunca se perguntou como é que o ímã consegue atrair o prego? Como é que o ímã percebe que o prego está ali perto dele e fala assim, prego, venha cá? E todo mundo que já pegou um ímã viu que tem um ladinho que você tenta colocar o ímã que você não consegue de jeito nenhum. Tá? Então, vamos tentar entender quais são as origens dessa força. A primeira coisa que a gente sabe, vou falar da força magnética, é isso aqui, ó. A força magnética, ela é uma força de campo. Então, vamos recapitular todas as forças de campo que vocês conhecem. Tá? Eu falei que a força magnética é a primeira que chama a atenção. Só que tem uma outra força de campo que ela é tão presente no nosso cotidiano, desde criança, que você nunca deu atenção para ela. Só que ela também é uma força de campo. Para quem não fez Física 2 ou para quem fez Física 1 há muito tempo, vamos lembrar o conceito de força. Toda vez que eu falo em força, eu estou falando interação entre dois corpos, que causa o quê? Aceleração, causa mudança na velocidade. Talvez a primeira força de campo, talvez não, com certeza, a primeira força de campo, vocês percebem? É essa daqui. Qual que é a velocidade desse estojinho? 0. Mudou a velocidade? Se mudou a velocidade é porque teve aceleração. Se teve aceleração, quem é que causou a aceleração? Força. Mas eu acabei de falar que força é fruto da interação entre dois corpos. Cadê o outro corpo? Certo? Cadê o outro corpo? O outro corpo, seja lá quem for, pode até ser a Terra, ele está aplicando uma força nesse corpo sem estar em contato com esse corpo. Por isso se caracteriza uma força de campo. Só que quando a gente vai estudar as forças de campo, a gente tem que começar imaginando da seguinte forma. Espera aí. Forças de campo são interação
entre dois corpos. E esses dois corpos que vão interagir, eles têm que apresentar uma determinada propriedade comum a esses dois corpos, que faz com que um perceba a presença do outro. Essa primeira força de campo, a gente chama de força. Olha que legal. Opa, que legal. Só eu que acho essas coisas legais. Força gravitacional. João, você ia perguntar alguma coisa? Eu te interrompi aqui. Ah, tá, perdão. É a força gravitacional. Tá, peraí. Então, primeira coisa, força gravitacional, força de campo. É a primeira que a gente estuda. Certo? Se ela é uma força de campo, ela é uma interação entre dois corpos e essa interação ocorre à distância. Tá, mas o que esses dois corpos precisam ter? Massa. Certo? Então, a propriedade que os corpos têm que garante que um vai perceber a presença do outro por ali de alguma forma é massa. Então, eu vou colocar aqui, ó, a força, ela é fruto da interação entre massas. Muito cuidado, eu vou dar uma bagunçada na cabeça de vocês agora. Fala. E seria, por exemplo, como que é a relação do gás hélio, por exemplo? Ele tem massa? Sim, tem massa, só que ele meio que repele. Entendeu? Seria uma massa... Entendi. Não, entendi, calma. Então, guarda aí um pouquinho. O João já me falou uma outra coisa, que é uma característica legal dessa força de campo. Ela é sempre atrativa. Ô João, do tempo que eu dou aula, e cada vez eu estou percebendo mais, é o seguinte: quanto mais óbvias são as respostas, mais difícil é o aluno dar essa resposta óbvia quando ele é questionado em sala de aula. Por exemplo, está ali a Paola. Se eu chegar e perguntar, qual que é teu nome? Ela, ai Guilherme, qual que é meu nome? Porque a resposta é muito óbvia, e vocês não esperam que professores perguntem coisas óbvias. E o João está perguntando assim, professor, mas você está me falando que a força gravitacional, ela é sempre atrativa. Só que tem um balão de gás hélio, quando eu vou nas festas de aniversário, que ele vai para cima. Gente, mas eu estou falando que a força gravitacional é atrativa. Vai atrair ele, no caso, para o centro da Terra. Vai puxar ele para onde? Para baixo. Como é que o hélio está indo para cima? A resposta... Não, tá vendo? Tô falando que vocês gostam de complicar. A força da pressão atmosférica, não é? Opa, agora apareceu outra coisa. Se você sabe que tem uma força que está puxando o corpo para baixo, mas ainda assim ele está indo para cima, qual que é a resposta mais óbvia? Deve existir outra força mais intensa que empurra ele para cima. Essa é a força devido à pressão do ar. Que essas forças chama empuxo. Tudo bem? Só que o empuxo, diferente das forças que nós estamos tratando, o empuxo não é uma força de campo. O empuxo é uma força de contato. Tudo bem? Um detalhe que eu vou falar, olha aqui, ó, Flavinha. Força gravitacional é fruto da interação entre massa. Todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. Por exemplo, vocês podem ter certeza que agora eu estou atraindo o Augusto. O que eu estou querendo dizer? Que o Augusto está se sentindo atraído por mim? Sim. Muito. Se eu chegar mais perto, está mais atraído ainda. Quem é que se sente mais atraído por mim agora? O Augusto ou a Lara? O Augusto. Por que o Augusto se sente mais atraído por mim? Porque as forças de campo são forças que ocorrem à distância, mas elas dependem da distância. E ela é uma interação entre massas, então ela também depende da massa. Por exemplo, quem é que mais atrai o Augusto? Eu ou o Lucas? O Lucas. Não esse tipo de atração. Estou falando da atração gravitacional.
Provavelmente eu, porque eu tenho mais massa. Só que um detalhe, aí abre parênteses, cuidado para não bagunçar a cabecinha de vocês. Essa massa que eu estou falando aqui não é a mesma massa que aparece força resultante igual a massa vezes aceleração. Não é a mesma. Existem dois tipos de massa. Essa massa que aparece aqui é a massa gravitacional. E aí a pergunta é, tá bom, mas o que é a massa gravitacional? É justamente a massa que faz com que corpos percebam, um seja capaz de perceber o outro e exista interação gravitacional. Tá? Aquela massa que aparece na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa da aceleração, ela é a massa que resiste à aceleração. Quanto maior aquela massa, mais difícil vai ser você iniciar o movimento do corpo. Qual é a nossa sorte? Por que praticamente ninguém discute isso? Porque em termos numéricos, elas têm o mesmo valor. Então, mas conceitualmente são coisas diferentes. Conceitualmente. Mas como elas têm o mesmo valor numérico, a gente respira fundo e trata como se fosse a mesma coisa. Não, é uma diferença conceitual, não é uma diferença numérica. Tá certo? Já vou mostrar aqui a equação e eu explico o que é uma massa gravitacional e o que é uma massa inercial. A diferença é só conceitual, mas em termos de valores, por exemplo, a minha massa gravitacional, 95 kg. A minha massa inercial, 95 kg. O valor é o mesmo. Tudo bem? Certo? Deixa eu perguntar. Se eu estou atraindo o Augusto, por que eu não estou indo ao encontro do Augusto? Não, você está, de novo, perguntas óbvias, respostas difíceis de sair. Vou fazer a pergunta de uma outra forma. Se você sabe que alguém está puxando alguém, mas esse outro alguém não está se mexendo, qual é a coisa mais óbvia a se pensar? Tem outra força atuando. Ou seja, eu estou interagindo com o Arthur. A força gravitacional, a interação gravitacional entre nós, está me puxando em direção ao Arthur. Só que eu não estou indo. Mas por quê? Porque eu não estou interagindo apenas com o Arthur. Eu também estou interagindo com o chão. Então existem outras forças. Essas outras forças são mais intensas ou menos intensas que a força gravitacional? Intensidade igual. Se fosse mais intensa, eu estava indo para trás. Eu não estou em repouso? Então essas forças estão se anulando. Se tiver um local sem nenhuma interação, você deixar você flutuando aqui agora, você iria em direção ao... O Augusto viria em direção a mim. Por conta da interação gravitacional. Se não tivesse nenhuma outra interação, coloca eu ou o Augusto no espaço. O que vai acontecer? Existirá uma força gravitacional entre nós. Nós nos atrairemos. Isso é que é um negócio interessante. A força gravitacional, as forças de campo que a gente vai estudar, elas satisfazem ação e reação. E o que eu quero chamar a atenção? Que isso não é óbvio. Porque vamos pensar, o Newton, ele se fez, em um primeiro momento, o seguinte questionamento, que ele não conseguiu responder. Peraí, massa atrai massa. Então o Sol atrai a Terra. Show? Mas se o Sol atrai a Terra, se for válido a terceira lei de Newton, o que acontece? A Terra atrai o Sol. Quanto tempo que demora? Quanto tempo demora para que a Terra perceba a presença do Sol? Então ela recebe a força do Sol. Ah, o Sol está me puxando. E puxa ele de volta. É instantâneo. Entenderam? Porque a gente trata essas coisas como sendo instantâneo. Por exemplo, eu encosto no Augusto, o Augusto encosta em mim. Ação e reação de maneira instantânea. Mas e as forças de campo? Tá? O Newton, ele ignora isso. Ele trata como instantâneo e toca o barco. Lá na relatividade as coisas vão mudar um pouquinho para a gente poder entender melhor. Tudo bem? Mas, até agora, vocês sabem como se chama o livro que o Newton escreveu? Princípios Matemáticos de Filosofia Natural.
A física era então conhecida como filosofia natural. Até agora eu estou só filosofando, que eu só estou descrevendo. Para virar física eu preciso pôr matemática aqui. Então eu sei que a força gravitacional é a interação entre massas. Eu sei que ela é sempre atrativa. Tá bom, cara, mas como é que eu vou matematizar isso? Primeiro, eu começo no caso mais simples possível. Qual é o caso mais simples possível? Eu vou imaginar duas massas pontuais. É muito fácil. Eu estava comentando com a professora não, com a moça ali da pedagogia, que hoje é a coisa mais fácil do mundo da aula. Você fala qualquer coisa, ninguém pergunta bosta nenhuma. O que é uma massa pontual? Não é essa a pergunta, é o que é uma massa pontual? Exato. Uma massa pontual, Lana, é o seguinte. Eu tenho um referencial inercial. Ó, agora, vocês já estão fazendo o cálculo 3, então vocês já estão acostumados com isso aqui. Ó. Se eu ouvir algum imbecil falar que aquilo ali é plano cartesiano, por que não pode chamar aquilo ali de plano? Porque é 3 dimensões. Certo? Isso aqui é um sistema de coordenadas cartesiano. Tá certo? Então eu tenho um sistema de coordenadas cartesiano que será o meu referencial inercial. Eu sempre vou citar referencial inercial porque nós precisamos ter a primeira lei de Newton sempre em mente. Tudo que eu vou falar só vale para referenciais inerciais. Então, uma massa é considerada pontual quando o tamanho da massa ele é desprezível em comparação às distâncias que estarão envolvidas com relação àquele referencial. Certo? Por exemplo, a Terra pode ser considerada uma massa pontual? Comparado com o quê? Com o Sol, vamos pensar. Será que com o Sol ela pode? É só você imaginar que o Sol é essa parede. Se o Sol é essa parede, esse pontinho aqui deve ser umas 10 vezes maior que a Terra. Então, comparado ao Sol, a Terra é um ponto material. Tudo bem? Então, vamos imaginar essa situação. Para simplificar, que vocês ainda estão engatinhando, eu vou fazer o seguinte. Uma das massas, eu vou colocar aqui, vou chamar ela de emão. Estou chamando de emão não significa que ela é grande nem que ela é pequena. Tudo bem? A outra massa, eu a colocarei aqui e a chamarei de eminho. O que eu sei? Eu sei, através de experimentos, principalmente a balança de Cavendish, que existe uma atração entre elas. Tudo bem? Portanto, eu sei que a massa M puxa essa para cá, com uma força que eu vou chamar de F1. Sei que essa força é radial. O que significa radial? A força gravitacional, ela está ao longo da linha que une duas massas pontuais. Tudo bem? A gente começa falando casos simples. Não quero começar complicando. Certo, Paola? Então tá. E aí aqui, você vai ter uma força F2. Ah, professor, mas não é igual? Eu que pergunto. F1 e F2 são forças iguais? Olha na lousa e me diz, são forças iguais? Não. Porque força é vetor. O módulo é igual. A direção é igual. Sentidos opostos. Então, tudo bem? Então, uma lei empírica que foi descoberta pelo Newton, ela é o seguinte, olha... O módulo da força gravitacional, ele é diretamente proporcional ao produto dessas massas pontuais. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Então, aquilo ali é uma relação de proporcionalidade. Como é que eu transformo a relação de proporcionalidade numa relação de igualdade? Coloco uma constante. Qual seria a constante que você gostaria de colocar aqui, Augusto? Arthur? Seria legal colocar constante igual a 1, né? Só que, eu falei na aula passada, a constante que você vai escolher, ela vai determinar o sistema de unidades.
Como nós trabalhamos no sistema de unidades do sistema internacional, a constante, que a gente vai chamar de G, ela tem esse valor aqui, ó. G é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Essa é a constante gravitacional. Um número muito baixo. Um número muito pequeno. Certo? Por isso que eu estou atraindo o Arthur e ele não está vindo até mim. Porque, olha só, olha o valor da constante. 10 a menos 11. 0, vão aparecer 10 zeros para depois aparecer o 6. Tudo bem? Mesmo que eu e o Augusto tivéssemos a 1 milímetro de distância. Se bem que eu não poderia aplicar aquela fórmula para a interação entre eu e o Augusto, né? Porque nós não somos pontuais. Certo? Tudo bem? Sei lá, comparação com a Terra, poderíamos ser massas pontuais. Mas mesmo que a gente tivesse a 1 milímetro de distância, você vai pegar 1 mili ao quadrado, 10 a menos 6. Com 10 a menos 11, ainda dá uma força de 10 a menos 4, ainda é muito pequeno. Tudo bem? Tá ok? Então, aqui nós temos a equação da força gravitacional. Só que eu quero que vocês tenham a clareza que essa equação ainda não está boa. Porque essa equação permite apenas que eu calcule o quê? O módulo da interação gravitacional entre massas pontuais. E a direção e o sentido? Aí você tem que ter a noção que é o seguinte, peraí, não vai existir uma equação geral, no qual eu consiga calcular a direção e o sentido das duas forças gravitacionais. Justamente porque são duas. Então eu tenho que escolher uma massa na qual eu vou calcular a força. Em qual das massas você quer calcular a força gravitacional? Na massa que está na origem do sistema de coordenadas ou na massa que está fora? Então eu vou escolher que está fora. Porque é melhor. Porque eu já coloquei a massa na origem de propósito. E aí eu vou dar 2 nomezinhos para elas, tá? Eu vou fazer o seguinte. A massa que está aqui, vou dar um nome para ela. Eu vou chamar de massa fonte. Depois eu explico por que de fonte. Essa massa que está fora, eu vou chamar de massa teste. Por quê? Porque é aquela massa que eu vou testar o valor da força gravitacional. Tudo bem? Daqui a pouco vai ficar mais claro por que eu chamo de fonte. Tá bom? Ó. Eu decidi que eu vou calcular a força gravitacional aqui. Tudo bem? Vou até fazer outro desenho. Ó. O que eu decidi é o seguinte, Duda. Ó. Tá aqui o meu sistema de coordenadas cartesiano, lindo, maravilhoso, show de bola, lindão, bonitão, que está atraindo o meu amigo Augusto. Certo, Augusto? Ó, aqui, ó. Aí, eu coloco essa massa mão aqui. Tudo bem? Então, aquela massa mão é capaz de aplicar uma força gravitacional, não é? Mas ela é capaz de aplicar força gravitacional em qualquer coisa? Ela é capaz de aplicar força gravitacional em quê? Em qualquer coisa que tenha massa. Então, eu vou testar a força gravitacional que ele vai aplicar. Como é que eu vou testar? Eu vou colocar uma massa teste aqui. De acordo? Quando eu coloco a massa teste, o que eu percebo? Eu percebo que a força que essa massa aplica nessa é ao longo da direção da linha que une as duas. Tudo bem? Então eu digo assim, ó, essa massa é a fonte da força gravitacional que essa massa teste vai sentir. E a força gravitacional que ela sente está para cá. Tudo bem? Vou chamar de F. Eu coloquei aquela massa que é a fonte da força gravitacional na origem por um motivo. Porque eu vou localizar esse cara que é o vetor R. Quem é o vetor R? O vetor R é o vetor que localiza
a carga teste a partir da massa fonte. Como a massa fonte está na origem, ele também é o vetor que localiza a massa teste com relação ao sistema de coordenadas. E aí agora, com esse vetor, com esse sistema cartesiano em mente, eu consigo escrever a equação completa da força gravitacional. Olha só, olha como que fica a equação da força gravitacional. Ela vai ficar G mão. Como é que vai ficar? Fala para mim. Fala para mim vocês. G mão. O que mais? Minho. Ordem dos fatores não altera o produto. Dividido pelo quadrado da distância. Cuidado, quem é a distância? Módulo de R. Dividido pelo módulo de R ao quadrado na direção do versor R. Olha para a equação e vê se ela está certa ou se ela está errada. Está errada. Por quê? Não vai estar caindo com o quadrado da distância. Ou não é isso? Não, está caindo com o quadrado da distância sim. Porque esse versor aqui tem módulo 1. Oi? Olha para a equação. Vamos ter um pouquinho de discernimento. Olha para a equação, olha para o desenho e vê se a equação está certa. O sentido está errado. Porque o que ele está dizendo? Que a força tem a mesma direção e sentido de qual vetor? R chapéu. Só que o vetor R chapéu está assim. O vetor R chapéu é um vetor de módulo 1 na mesma direção e sentido que o vetor R. Então corrija aquela equação para mim. Coloco como? Coloco menos. Sensacional. Porque a força gravitacional é sempre atrativa. Só que ali eu fiz um truque e eu quero que vocês entendam por que eu fiz esse truque. Não, que lei de Coulomb. Não, eu fiz um... Qual foi o truque que eu fiz? Qual foi o truque? Não, qual foi a diferença que eu fiz daquela equação para essa, além de colocar a notação vetorial? Coloquei o G primeiro e a massa. Sabe por quê? Porque agora, gente, ó, eu quero que vocês respirem fundo. Isso é uma questão de interpretação matemática. Para eu ter a matemática a meu favor. O que eu tenho? Quem é que está sofrendo a ação da força gravitacional? É mim. Quem é que está aplicando a força gravitacional? Emão. Então eu vou entender da seguinte forma. Emão, se não tivesse Eminho, existiria a força gravitacional? Não, porque para ter força tem que ter quantos corpos? 2. Se não tivesse Eminho, não existiria a força gravitacional. Show? Mas aí eu ponho Eminho aqui e ele instantaneamente sente a ação da força gravitacional. Então, olha o que eu vou entender. Tentar fazer uma comparação. Lá, vamos imaginar isso. Faz de conta que ficou tudo apagado. Tudo, vocês não estão enxergando nada. Deixa eu perguntar. Existe ar-condicionado nessa sala? Mesmo com a luz apagada? Não, desligado. Não, existe. Se eu desligar o ar-condicionado, ele deixa de existir? Não, isso. Com a luz apagada, eu sou incapaz de saber que ele existe. Ok? Quando a luz acende, eu consigo identificar que ele existe. Por que eu consigo identificar? Como que eu consigo identificar que ele existe? Com o olho. Mas olha só, o ar-condicionado existe, independente se eu consigo enxergá-lo ou não. Ok? Mas, tá bom, mas ele existe, mas... Olha que lance. Ele existe. Só que eu só posso afirmar que ele existe a partir do momento que eu enxergo. Eu só posso afirmar que ele existe a partir do momento que eu interajo com ele. E como é que eu sou capaz de interagir com ele? Através da luz. Então eu posso dizer o seguinte, a luz, ela causa uma perturbação no espaço
que permite que o meu olho interaja. É essa que é a interpretação que eu vou fazer para a carga-fonte. Eu vou interpretar a carga-fonte da seguinte forma. A carga-fonte, ela existe, a massa-fonte, ela existe independente da massa M. Só que somente a massa M pode detectar a existência dessa massa-fonte. Então, o que acontece? Eu vou entender que a massa-fonte perturba o espaço. Ela modifica todo o espaço. Mas quem é que é capaz de perceber essa perturbação? Uma massa M. Essa perturbação no espaço causada pela massa-fonte, eu vou dar um nome. Campo gravitacional. Tudo bem? E aí, eu vou definir que isso daqui é o campo gravitacional. O sinal de menos eu trago para ele também. Tá bom? Vai ficar mais bonito. Certo? Portanto, olha só que é uma questão de interpretação, é a mesma equação. Eu entendo que a massa-fonte perturbou o espaço. Essa perturbação no espaço eu chamo de campo gravitacional. E quem é que é capaz de perceber essa perturbação no espaço? Mas se não existia massinha, a perturbação no espaço continua existindo? Sim. Tudo bem? Vamos ver se vocês estão espertos. Vamos ver se vocês estão espertos. Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Alguém, por favor, me diga qual que é a unidade de campo gravitacional? Qual a unidade de campo gravitacional? Tá, Fala outro. Não é Newton mais metro, não. Metro por segundo ao quadrado. Não está errado. Só que não permite dar a interpretação. Porque quando eu interpreto o campo gravitacional por metro por segundo ao quadrado, eu não estou entendendo ele como uma região no espaço perturbada. Eu estou entendendo ele como uma aceleração. Sabe qual que é a melhor unidade? Eu notou que força é massa vezes campo gravitacional? Então eu posso entender que campo gravitacional é força pela massa. Newton por quilograma. E aí, olha como que fica interessante. Quanto é que é o campo gravitacional criado aqui perto da superfície da Terra? 10 newtons por quilograma. Então quer dizer que a Terra causa uma perturbação no espaço que cada 1 quilograma de massa vai perceber essa perturbação recebendo uma força para baixo de 10 quilogramas. Certo? Qual que é a sua massa, Arthur? Augusto? O Augusto tem 56 quilogramas, equivalente a 11 pacotes de arroz. Certo? 56 quilogramas. Então, quando eu pego o Augusto e coloco ele aqui na superfície da Terra, ele percebe o campo gravitacional da Terra. Como que ele percebe? Sentindo uma força que o puxa para baixo. Qual a intensidade da força? Bom, se são 10 newtons por quilograma e ele tem 56 quilogramas, 560 newtons. Perceberam que assim, eu não coloquei nada de novo, que isso é apenas uma outra forma de eu interpretar? Então, por isso que eu estou chamando de massa-fonte. É como se ela perturbasse o espaço ao longo de tudo, se ela gerasse, fluísse, olha o nome, fluísse, fluxo, como se alguma coisa saísse da massa. Tudo bem? Porém, isso é apenas uma abstração matemática. Estamos juntos? Compreendi, pelo menos de força de interação entre massas pontuais, descrevi para vocês, por completo, a força gravitacional. Certo? Detalhe, a força gravitacional é sempre atrativa. Qual é a outra força de campo que vocês já estudaram? Vocês já estudaram outra força de campo? Força elétrica. Na realidade, o melhor nome seria força eletrostática. Força elétrica. Bom, força elétrica
Também é uma interação à distância. Também deve ser uma interação entre dois corpos. Mas quais propriedades esses dois corpos precisam ter para que eles se interajam? Aquilo que a gente convencionou chamar de carga elétrica. Pergunta dificílima, o que é uma carga elétrica? A propriedade da matéria que permite que os corpos interajam através da força elétrica. Essa é a melhor resposta. Tudo bem? Então, interação entre cargas. Agora um detalhe. Ao longo do tempo se percebeu que essa interação, diferente da interação gravitacional, ela não é sempre atrativa. De quantas maneiras pode ser essa interação? 2. Ou seja, ou ela é atrativa, ou ela é repulsiva. Isso é um indicativo. Quando eu digo que a força gravitacional se manifesta de apenas uma maneira, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, só existe um tipo de massa. Só existe um tipo de massa. Ainda está meio complicado para vocês, mas quando eu digo que só existe um tipo de massa, eu estou querendo dizer o seguinte, ninguém nunca ouviu falar em massa negativa. Porque não tem necessidade. Porque só existe um tipo. E como que eu sei que só existe um tipo de massa? Porque só existe um tipo de força gravitacional. Já que a força elétrica pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, isso é um indicativo do quê? Que existem dois tipos de cargas elétricas. O primeiro nome que deram para esses dois tipos de carga elétrica foi carga resignosa e carga vítrea. Com o tempo, por questões de simplificar a matemática, na verdade foi Charles Dufay, ele resolveu chamar essas duas de carga positiva e negativa, com o único intuito de dar dois nomes diferentes. Por que dois? Porque existem dois tipos. E aí, vem a mesma... Olha que interessante que é a mesmíssima interpretação, por isso eu não vou gastar todo o tempo novamente. Eu tenho um sistema de coordenadas cartesiano. Coloco uma carga na origem. Aí que nome que eu vou dar para esse tipo de carga? Carga fonte. E vou dar um nome para outro tipo de carga teste. O que essa carga teste faz? Ela testa a interação elétrica. Ela testa se por ali existe força elétrica. Tudo bem? Agora, vamos lá. E aí sim vem a lei de Coulomb. Olha que interessante, gente. E assim, eu quero que vocês admirem, cara. Admirem isso. O que diz a força? Como é que é a interação da força elétrica entre cargas pontuais? Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que, matematicamente, ela é idêntica à força gravitacional. Cara, isso daqui, para aquelas pessoas que têm a religião como uma base, tá? Seja qualquer elas, aqui no Ocidente, a base cristã, cara, isso é um indicativo da perfeição de Deus. Galileu dizia a seguinte coisa: Deus escreveu o mundo, Deus fez o mundo, seguindo regras matemáticas belíssimas. Esse belíssimas está por minha conta, não por conta do Galileu. Cabe ao ser humano desvendar essas leis. O Galileu ele entendia que estudar física era tentar desvendar a mente de Deus. Tanto que, quando ele fala que eu não sei se vocês sabem, mas antigamente acreditava-se que você precisava da aplicação de forças para manter corpos em movimento. E aí ficava assim, tá bom, então como que os planetas e a Lua giram? A igreja tinha uma interpretação que eram anjos. Anjos designados a ficar empurrando. Ia ser um serviço chato pra caramba, né? Ficar empurrando o planeta. E aí, tinha algumas interpretações da Bíblia que levavam os caras a acreditarem nisso. E Galileu tinha uma frase que era muito interessante. Ele falava assim, ó, as escrituras
nos ensinam como chegar ao céu. Não nos ensinam como é que o céu funciona. Porque ele acreditava que entender como que o céu funciona era tentar descrever, encontrar as leis matemáticas que iriam explicar. E é muito lindo isso, cara. Isso é muito lindo. Porque eu estou com duas leis, com duas interações, entre propriedades que não têm nenhum vínculo entre si. Nenhum vínculo entre si. E, cara, as leis são iguais. E a Lana começou a falar aqui, eu a interrompi. O interessante, se a força gravitacional não caísse com o inverso do quadrado da distância, talvez a vida na Terra não seria possível. A vida na Terra não seria possível. Essa daqui eu garanto. Se não caísse com o inverso do quadrado da distância, a vida na Terra não seria possível. Tá? Você, quando engorda, qual formato que você começa a pegar? Você começa a pegar redondo. Pensa um pouquinho do porquê. A força gravitacional cai com o inverso do quadrado da distância, né? Então, isso significa que a força gravitacional tem uma simetria esférica. Você está submetido à força gravitacional. Por isso que você tende a ficar redondo. Não adianta vir, Paula, querer que a força caísse com o inverso da distância para você ficar com a barriga chapada. Não é isso. Tá? Porque senão não existiria vida. Mas olha que coisa interessante. E aí, Paola, você que vai ser uma futura engenheira eletricista, quando que você vai se tornar engenheira eletricista, Paola? Quando você for? Ótima questão. Quando é que você acha que você forma? Final desse ano? Então, final desse ano, se tudo der certo, você vai formar engenheiro eletricista e vai ser capaz de responder para mim isso daqui. Ó. Olha quanto vale a constante eletrostática em unidades do sistema internacional. E aí eu vou fazer um questionamento. Compara a constante eletrostática com a constante gravitacional. O que acontece com as duas quando eu faço a comparação? A constante eletrostática é bem maior, né? Ou seja, a interação eletrostática ela é muito mais intensa. Por que o ser humano demorou tanto para perceber ela, então? Se ela é tão mais intensa que a força gravitacional? A força gravitacional também é invisível. Está na lousa a resposta. Então, mas essa é a minha pergunta. Por que a percepção entre massas é mais fácil que a percepção entre cargas, se a percepção entre massas é tão menos intensa? Gente, são 20 ordens de grandeza. Vamos pôr ordem no barraco. Deixa o Lucas, fala. Não, é porque carga foi algo que eles descobriram depois, massa. Então, é isso que eu queria saber. Por que descobriram depois? Porque assim, ó, é de eu entender que uma força de muito maior intensidade é muito mais fácil de eu perceber. Você ia falar, Caio? João? Lana? Paola? Eu diria sobre isso, porque, tipo assim, você falou, é muito mais perceptível você perceber a força gravitacional no meio do dia a dia. Já a força elétrica foi descoberta pelo acaso, né? Que por um dia eles adaptaram. Tudo que você está falando está certo, Arthur. Por quê? Porque assim, eu quero colocar na cabeça de vocês que, olha só, Lana, não é natural você imaginar isso. Gente, é igual o professor que está lá no ensino médio, ele vai falar de onda eletromagnética. Aí ele fala assim, ó, tem dois tipos de onda. Onda mecânica e onda eletromagnética. A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. Aí você, é verdade. O som, quando eu falo, minha garganta balança, aí você, show. Aí o professor fala assim, a onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Aí o que você faz? Você anota no caderno, é verdade. E aí você não se questiona, como que eu tenho uma coisa que anda no nada? É isso que eu quero, assim, que eu quero despertar em vocês. Que vocês parem de dar paz para professor. Vocês têm que começar a encher o saco de nós, professores.
Que só, não é natural eu imaginar que uma coisa se propaga no nada. Acontece, mas não é natural eu pensar. Da mesma forma, não assim, é de se questionar, cara, essa força é bem menos intensa. O ser humano percebeu essa força com muita simplicidade. Essa daqui que é bem mais intensa, cara, 20 ordens de grandeza. Por que demorou tanto para a gente perceber? Fala. Porque a maçã caiu na cabeça de uma tomada. Que legal. E a força de gravitacional vai cair com o inverso do quadrado da massa, né, que é quilograma, e no caso da Tá. Se eu tiver uma massa de 1 kg, então vamos fazer a seguinte comparação. Uma massa de 1 kg vai interagir com a massa de 1 kg a 1 metro de distância com a força que vale 6 vezes. Se eu pegar uma carga de 1 coulomb, que não é difícil, ela vai interagir com outra massa de 1 coulomb a 1 metro de distância, a força que é 9 vezes 10 a 9. Fala, Caio. Porque a força, a primeira, você está passando por ela a todo momento. E por que eu não estou passando por outra a todo momento? Por que não? Porque uma é só a parte de outra. Essa é a resposta. O fato de que o que dificulta a gente a perceber os fenômenos elétricos é o fato de que a carga elétrica se manifesta de duas formas, tanto atrativa como repulsiva. Então, os efeitos, por mais intensos que sejam, os efeitos se anulam. E aí, olha só, eu estou sendo atraído pelo Augusto, não estou? Pela força gravitacional. Você sabe quem é que está impedindo eu de ir até o Augusto? A força elétrica. Na realidade, quando vocês falam força de atrito, força normal, todas essas forças de contato que a gente estuda a nível macroscópico, elas na realidade são força elétrica. Elas são forças de natureza elétrica. Ah, então quer dizer que a Duda não está sentada ali? Não, ela está flutuando. Ela está flutuando. Se você der um zoom ali, você vai ver que não existe contato. Vou dar uma explicação bem superficial. O corpo da gente, como qualquer outra coisa, é feita de carga elétrica. Certo? Na camada externa estão os elétrons. Então, na camada externa da cadeira está o elétron, na camada externa da Duda está o elétron. Você tenta aproximar. Como é que é a força entre dois elétrons? Repulsiva. Todas as percepções sensoriais que você tem, elas são pulsos elétricos. Ou seja, a engenharia elétrica é muito mais importante que a civil. Quando você dá um beijo em alguém, lá, você não está encostando na pessoa. Oh, meu Deus, você já trocou. Certo? Tudo bem? Você... As percepções que você tem são percepções elétricas. Então, o que o Guilherme falou é isso mesmo. O fato de existirem cargas de dois tipos é o que dificultou a gente perceber. Só que aí vem uma pergunta que eu fiz lá na primeira aula. Se apenas cargas de sinais opostos se atraem, como é que eu esfrego e consigo atrair algo neutro? Porque querendo ou não tem carga, não, mas está neutro. Mas tem carga. O que acontece? Imagine que aqui está a régua. Você quer a régua carregada de que jeito? Positivo ou negativo? Então a carga aqui ficou positiva. Certo? O que aconteceu? Você chegou um papelzinho que está neutro. O que o papelzinho vai fazer? Ele vai afastar as cargas negativas. Perdão, vai afastar. Ele atrai as negativas, fazendo com que as positivas fiquem aqui. De qualquer forma, tem duas forças. Tem tanto a força de atração quanto a de repulsão. Só que ele está mais próximo de qual? Da negativa. Carga inversa quadrada da distância. Então, o que passa a vigorar é a distância entre as cargas. Por isso que existe atração mesmo entre um corpo carregado e um corpo neutro. Certo? É avaliar tudo isso. Tudo isso eu estou tirando da equação. Por fim, para eu encerrar essa primeira parte da aula e começar a aula mesmo, depois, vamos escrever a equação da força elétrica.
Ah, professor, mas para eu escrever a equação da força elétrica, eu vou precisar pôr o vetor que localiza, né? Isso, vamos pôr esse vetor aqui. R. Agora eu quero perguntar para vocês. Essa equação, quando escrita nessa forma, K, Qzão, Qzinho, pelo módulo de R ao quadrado, na direção do versor R. Tá certo? Vamos ver. Porque eu tenho que avaliar que a força pode ser tanto atrativa como repulsiva. Em que situação que ela é atrativa? Quando as cargas têm sinais opostos. Mas se as cargas têm sinais opostos, vai estar na direção menos R. Aí parece que ela está errada. Não está. Porque se elas têm sinais opostos, o que acontece com o produto Qzão, Qzinho? É negativo. Tudo bem? E aí, meu povo, já que eu estou com essas duas equações perfeitinhas, eu posso fazer aquela mesma reinterpretação. Eu posso escrever a força elétrica, e olha que eu só estou tratando de cargas pontuais, eu posso escrever a força elétrica da seguinte forma: carga teste vezes K, Qzão, módulo de R ao quadrado na direção do versor R. E aí o que eu vou fazer? Eu interpreto aquele segundo fator como sendo uma perturbação no espaço causado pela existência da carga-fonte. Como é que eu vou chamar essa perturbação no espaço causado pela existência da carga-fonte? De campo elétrico. Ou seja, o fato de existir a carga-fonte me garante que existe o campo elétrico. Mas quem é capaz de perceber o campo elétrico? Apenas uma carga teste. Tudo bem? Unidade de campo elétrico. Qual que é a unidade de campo elétrico? Que horas, fazendo favor? Que hora que acaba essa aula? 10h40? Tá, vamos encerrar já. Unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Entenderam como que a gente entende uma força de campo? Tá? Eu ainda não estou aprofundando, talvez eu nem aprofunde, no significado matemático disso daqui. Ó. Um campo vetorial, ele é uma função. Se ele é uma função, ele tem derivada. Tá? Só que é estranho, né, que um campo vetorial ele é uma função cujo domínio tem 3 variáveis. E a imagem? 3. Na direção I, J, K. Então, peraí, eu estou com a função do R3 em R3. Sabe quem vai ser a derivada desse campo? Uma matriz 3×3. Essa matriz recebe o nome de matriz jacobiana. Certo? Mas a gente não vai entrar nisso. Cálculo 4, quem tem cálculo 4 deve ter visto isso. Provavelmente vocês vão ver lá, só que no cálculo 3, e provavelmente vocês vão ver jogado, porque coitado de quem tem que dar aula de cálculo 3 na civil. É muito conteúdo para pouco tempo. Então, meu povo, resumir as forças de campo. Então, antes só para preparar para voltar, o que a gente espera da força magnética? A força magnética, a primeira pergunta que eu faria eu teria que fazer isso aqui, né? A força magnética é a interação entre o quê? A primeira pergunta é em 2 corpos, mas que propriedade que esses corpos têm que ter para que exista a força magnética? Pergunta 1. Pergunta 2. Ela se manifesta de uma forma só ou de duas? De duas, né? Ela pode ser tanto atrativa como repulsiva. Quem já brincou com ímã sabe. Se a força magnética é tanto atrativa quanto repulsiva, isso é um indício. Eu vou dar um nome, carga magnética. Isso é indício que a carga magnética se manifesta de quantas formas? 2. Poderia eu chamar de carga magnética positiva e carga magnética negativa. Só que eu não vou falar esse nome. Eu vou dar outro nome. Qual que é o nome que eu vou dar?
Polo norte e polo sul. Certo? Polo norte magnético, polo sul magnético. Mas são só nomes diferentes para indicar que existem duas manifestações. Eu estou falando carga magnética, já já a gente vai ver. O que mais que você espera? Vamos ver se vocês estão. O que mais que você espera da força magnética? Por exemplo, se eu pedisse para vocês aqui, ó, pensem para mim, por favor, numa equação para o módulo da força magnética. Lembra? Aquela hora eu falei assim, olha, cara, Deus, para quem acredita, fez o mundo de uma forma muito bonita. O que você esperaria que fosse a força magnética? A primeira coisa que você esperaria é isso daqui que a Lana falou de maneira perfeita. Ela cai com o inverso quadrado da distância. Ela deve ser o produto dos polos magnéticos. Tudo bem? Polo P1, polo P2. E deve ter uma constante magnética aqui. Só chute. Vocês acham que a constante magnética deve ser mais intensa ou menos intensa que a constante gravitacional? Acho que mais, né? Por que eu acho que mais? Porque com um ímã simplesinho você consegue fazer outro flutuar, né? Flutuar não, tem um prego aqui. Você pega um ímã e coloca ele aqui. O ímã consegue trazer o prego para cima? Então dá a impressão que a força magnética é mais intensa, né? A primeira coisa é essa. Também espero que ela seja radial. Tudo por comparação. Aí eu vou separar, vou escrever uma coisa que vai ser o campo magnético. E vou escrever a força magnética como sendo polo magnético vezes campo magnético. Infelizmente, não vai dar certo. Infelizmente, para o campo magnético, isso daqui não vai dar certo. Aquilo ali não está errado, tá? Só que a gente não consegue descrever aquilo. Sabe por quê? A gente não consegue isolar um polo magnético. Então a gente vai ter que primeiro imaginar quem são as fontes, porque assim, se eu não consigo isolar o polo magnético, isso tem um significado. Significa que eu não consigo descrever uma fonte pontual de campo magnético. Significa que o campo magnético ele é sempre gerado por duas fontes no mínimo. Então, se eu não consigo isolar uma fonte pontual, quiçá eu fazer o produto entre duas fontes pontuais. Então, para trabalhar com campo magnético, eu vou ter que adotar uma outra estratégia. Tá certo? E as cenas para o próximo capítulo, depois do recreio,